meus filhos, pessoal, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, sei lá. Bom, aqui irei gravar o vídeo hoje a respeito dos livros lidos de 2025, meus livros lidos de 2025. Farei um vídeo depois para explicar aqui o objetivo, o propósito do canal e meu, consequentemente, tá? Vamos lá, livros de 2025. O primeiro lido em 2025 foi O Idiota, Dostoiévski, né? Eu diria o russo. Comecei em setembro de 24 e terminei em março de 25. Excelente livro, Príncipe Mishkin, baita personagem, para não ter gostado do desfecho final dele especificamente. Não é o desfecho da história, é um desfecho em geral, né? Aconteceu o enredo e tal, mas o desfecho, o que a atitude do personagem. Não gostei, mas baita livro. Assim, fiquei com muitas perguntas, mas baita livro merece a releitura. Logo após, Diário do Subsolo, Dostoiévski também. Só explicando aqui, a maioria dos livros aqui que eu li foram livros discutidos em grupo. O grupo, minha turma, que é um grupo que eu fui acolhido por alunos da Academia Atlântica, né? O grupo já tinha alguns anos e me chamaram para participar e tal. É um negócio que só entra por convite, né? Eu achei que fui acolhido no grupo. E tem um grupo tínhamos o grupo do professor Henrique Elves, que é um professor da academia, acabou saindo de lá, mas é um baita de um professor super conhecido. O Jota, discutimos com ele, tá? A maioria dos livros aqui foram discutidos em grupo. Há um ou outro que eu li por conta. Então, o Diário do Subsolo li 2 vezes. Eu li uma vez, demorei 1 mês, na outra demorei 20 dias. Assim, na sequência, porque é um livro interessantíssimo. E depois eu vi o professor Muninasser dizendo que para você entender a obra de Dostoiévski, ou a mente, né, e seus personagens, é necessário ler esse livro e entendê-lo. E realmente parece que aqui está o sketch, né, o esboço principal dos seus personagens, né? E aqui eu tive porque aqui eu tive um entendimento de porquê que o Príncipe Mishkin é daquele jeito, foi daquele jeito. Enfim, merece um vídeo depois daqui. Logo após, esse daqui foi todos, com exceção de Ivan Lit, os outros 2 foram por conta, que chama A Morte de Ivan Lit, Outras Histórias. Ou seja, são 3 novelas aqui, o Ivan Lit, Sonata de Kreutzer, Sonata de Kreutzer, e o Padre Serguei, todos do Tolstói, do Lev Tolstói. A Morte de Ivan Lit é um baita livro, assim, não sei se posso dizer, que é a descrição da pessoa medíocre. E a pessoa que levou, cara, conheço assim inúmeras pessoas muito próximas, que são iguais ou até almejam ser no Ivan Lit. Porém, no final, creio ele teve uma redenção, né, que torna a história mais bonita, posso dizer. Porém, deixou uma lição preciosíssima aqui. Sonata de Kreutzer, a relação conturbada de marido e mulher. Começa no trem, né? O começo é bem chatinho, assim, aqui, ó. Cada no trem, não sei o que. Aí encontra o cara, aí desenvolve o personagem, aí ele vai contar a história, né? Aí a história é a Sonata de Kreutzer. É muito boa, assim, boa história é boa. Depois daí que ele começa a contar a história do casamento, né, da vida de marido e mulher, aí cachorro, aí é Tolstói na veia. Depois o Padre Serguei, que é um rapaz que não tinha aparentemente o porquê de virar padre, virou padre. E a sua luta começa aí, quando ele vira padre. É igual, por exemplo, no jiu-jitsu, né? Quando você vira faixa preta, os caras falam, agora que você começou a treinar mesmo jiu-jitsu, começou agora, você virou faixa preta e tal.
É uma coisa aqui. Quando ele virou padre, que o mundo ficou difícil. O Mundo de Homero, Andrew Lang, aqui edição da editora Hugo de São Vitor, lá do Rio Grande do Sul. Excelente tradução, excelente edição. Esse livro aqui busca, acredito que alcança rebater diversos argumentos contra a existência de Homero e a escrita do poema Ilíada e Odisseia, o poema épico da Ilíada e Odisseia, por uma única mão. Porque existem várias assim, Homero existiu ou não, foi uma pessoa só ou não. E as histórias foram escritas assim por várias pessoas na sequência, e depois alguém juntou, ou são poemas que vêm vindo assim de séculos de diferença, depois foram juntados. É discussão enorme, porém aqui ele rebate assim praticamente todos os argumentos. Um ou outro argumento ele fala assim, realmente isso daqui não tem resposta, mas é genial. Tem um argumento aqui que a respeito, se eu não me engano, de algum vaso, de alguma, se eu não me engano, de alguma roupa, que por exemplo, né? Às vezes a população ela tem um conhecimento de fazer vaso. Por exemplo, a população chinesa, né? Eles têm um conhecimento enorme de cerâmica. Aí tivemos ali o advento do mal, né? E o advento do mal foi destruidor para a cultura chinesa. Então muitas coisas se perderam, muitos conhecimentos em muitos lugares se perderam da cultura chinesa por causa do grande salto para frente. Foi queimado os papiros, livros, etc. Mortos assim, populações de cidades. Se, por exemplo, fosse escavado alguma coisa antes da década de 40, fosse pegada cerâmicas que foram feitas logo após essa política, você teria vasos completamente diferentes, porém os anteriores eram melhores do que os posteriores, por causa da perca de conhecimento, né? Por algum motivo. E ele explica isso, que pode ter havido cataclismo, etc. Teve perda de conhecimento e o material posterior não era o mais antigo. Cara, baita livro, excelente livro aqui. Aqui o cara é uma tese de doutorado assim, aparentemente fenomenal. Não sei se é uma tese de doutorado, mas é como se fosse, assim, é um livro assim, trocado de ler, não é um livro fácil, mas é muito bom. Muito bom, é de Lang, o Mundo de Homero. Depois eu li no Kindle Coração das Trevas, um livro que foi discutido, do Joseph Conrad, em grupo. Não foi muito fã do livro, mas vale a pena, é um clássico, né? Um clássico sempre vale a pena ser lido. Umas pessoas gostaram mais, outras menos, eu não gostei muito. Depois lemos O Senhor das Moscas, que eu tinha dado ideia também, mas tinha passado despercebido, depois o ministro deu a ideia. E aí eu, não, vamos ler O Senhor das Moscas, porque eu já tinha lido há muitos anos atrás. Eu queria ler hoje com uma outra visão de mundo, etc. Assim, não gostei da mesma coisa. O Senhor das Moscas, assim para muitos me vale a pena ler porque é um clássico e tal, mas eu não gostei. Assim, existem lições aqui, mas sei lá, penso que o livro é um pouco pobre em toda sua construção e etc, argumentação, tudo. Não gostei. Depois, Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Pô, é um livro assim que é super importante na Rússia, questão do niilismo. Porém não me apeteceu o livro, assim. Também é um livro muito. Pô, tá ali no começo, tá na faculdade, vai pra fazenda, que vai com o pai, vai com o colega, o cara é meio xarope. Sei lá, não funcionou muito pra mim não. Apesar da sua importância, é um livro assim, é uma cara de literatura russa. Isso daqui tem que ler. Mas, pô, a morte do Ivan Ilitch
mil vezes melhor, assim. Né? O Tolstói é embaçado. Pequeno Príncipe. Nunca tinha lido. Esse daqui é uma edição do Clube de Literatura Clássica, que vem junto com o livro Terra dos Homens, também do Exupéry. Essa é uma edição belíssima, né? com ilustrações, tudo. Tem seu valor, Pequeno Príncipe. Depois, República de Platão, Politeia. Aqui na versão da UFPA, Universidade Federal do Pará, que vão publicar toda a obra de Platão. Depois já estão há alguns anos, são 18 volumes. Está agora atualmente no volume 14. Estamos em janeiro de 26. 3 de janeiro de 26. E tradução do Carlos Alberto Nunes. Cara, essa coleção toda, o que eu li dela até hoje, as introduções são assim, nossa, a introdução Benedito Nunes, professor Victor Salles Pinheiro e até o próprio Carlos Alberto, cara, assim, eles têm introdução, nota, tradutor, nota do editor, cara, assim, é um baita contexto, assim, valiosíssimo aqui, esses textos de apoio dessa coleção até agora, os que eu pude ler. Baita livro. E aqui, politelógico, né? Público, você vai ter o primeiro livro do Trasímaco, que é Justiça, a própria ideia do bem, através da alegoria da caverna. E assim, aqui ele escancara a sociedade ateniense, né? Assim, como a sociedade está corrompida, e dá exemplos, né, de governos, de oligarquia, essas corrupções, né? A aristocracia, a monarquia, a aristocracia e a república, né? E suas corrupções, tá? É tirania, oligarquia e a democracia, tá? Baita livro de Platão. Depois, o melhor do teatro grego, da Zahar. Aqui tem 4 histórias, 3 tragédias e uma comédia. Você tem Prometeu Acorrentado, que eu pude aproveitar melhor após ter um conhecimento maior na mitologia grega, né? Por exemplo, o fogo que o Prometeu dá para os humanos não é só um fogo físico, fogo para assar carne, esquentar, etc. É também simbolizando a razão, o entendimento, a inteligência, aquele contexto de criação dos humanos. Porém, isso eu ouvi depois do professor Muninácio. Então, Prometeu é uma peça hoje, por mim, assim, é uma peça melhor, aproveitável por mim, assim. Porque quando eu li, achei meio fraco e tal, não sei o que, ainda mais que a peça começa no meio, assim, sabe? A peça tinha coisa antes. Enfim, baita história. Se você tiver o conhecimento da mitologia grega, a história você vai aproveitar ela melhor ainda, do Ésquilo. Depois é tipo o Rei do Sófocles, pra mim a melhor tragédia grega, a que eu li até hoje, essa do Édipo Rei, incrível. Incrível. Depois, quando eu falar de Antígona Colonna, eu vou falar um pouquinho mais do Édipo Rei. Incrível história. A Medeia, do Eurípides. A mulher é do mal, cara. Cara, assim, a mesquinhez humana é transmitida aqui com sucesso. Depois As Nuvens, eu não gostei muito do tipo do humor, né? Não é nem aquela questão, né, que nem eu ouvi no grupo assim, porque tá falando mal do Sócrates, não sei o que. Não, a questão do humor mesmo não me pegou, assim. Deu umas 2 risadas honestas, assim, honestíssimo, gargalhada, mas não gostei do tipo de humor. E depois, pra mim, tecnicamente falando, o melhor livro que eu já li até hoje, O Grande Sertão Veredas, do
João Guimarães Rosa. Cara, assim, baita livro. Já fiz um vídeo falando só sobre ele. Tecnicamente falando, assim, é o melhor livro que eu li até hoje. Cara, que a plot twist, aquela confusão até uma certa parte, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Cara, baita livro, baita livro. Assim, já falei sobre ele, né? Tem um vídeo sobre as minhas preocupações a respeito desse livro aqui. Depois eu li Mensagem do Fernando Pessoa. Que poesia, Fernando Pessoa. Esse daqui é um livreto que vem acompanhando a aula do Desassossego, também do Clube de Literatura Clássica. E vem aqui a mensagem, né? Li 2 vezes. E a terceira vez foi com o professor Henrique Elfes, porque nós lemos, na verdade foi com um grupo, através da indicação dele, que eu li uma vez, depois li de novo. E nas aulas ele leu poema a poema e explicou o sentido filosófico, poético, histórico de cada poema. Assim, excelente. Assim. O professor Henrique Elfes é um poço de sabedoria. Assim, valeu cada... Assim, às vezes era tipo assim, uma aula e 2, 3 poemas, assim, que era uma aula de 1h30, 2 horas. Assim, excelentes aulas sobre os poemas aqui. Assim, sozinho eu não alcançaria nem um quarto do que eu pude entender com essas explicações do professor. Depois, Moby Dick Herman Melville, que foi um projeto da Gabriele Junks de leitura conjunta, excelente. Assim, fomos uma meta assim, para ler ele em 2 meses. Se eu não me engano, o livro são 800 páginas. Não, até menos. O livro 619 páginas. Projeto para ler em 2 meses. Estava uma média de 10, no máximo 15 páginas, segunda a sábado. Tinha dia que não tinha, porque teve reunião, coisa assim, outra, etc. E a cada meta semanal, ela fazia um vídeo explicando os capítulos, assim. E aqui tem o autor ele cita muitas obras de arte, esculturas, estátuas, né? E também quadros e livros. E ela anexava cada informação dessa e botava pra gente. Não valeu muito a pena ler com ela. Assim, com certeza, igual no Mensagem de Aproveitamento, foi muito, igual a maioria, né? Com o professor lá, o pessoal. O aproveitamento foi muito maior, né? O aproveitamento foi maior, né? No caso, né? Pude entender bem mais com ela, logicamente. Ela ama esse livro aqui de paixão, então transborda isso, faz parecer e é benéfico para quem quer aprender, né? Porque ela tenta esgotar cada vez mais que ela lê o livro e consegue passar, assim, de fato foi uma ótima leitura conjunta. E também assim, eu aprendi que quando você tem um grupo que você pode ler esses livros, pode discuti-los, vale muito a pena, porque várias opiniões, cada pessoa que lê o livro enxerga o livro de uma maneira. E essas opiniões, elas acabam completando e se completando e fornecendo uma visão que você não teria se você tivesse lido sozinho. Porque, querendo ou não, a nossa interpretação do livro varia de acordo com as nossas experiências, com a nossa vida. Então, às vezes você enxerga uma coisa com mais pessimismo, outra com mais otimismo, mais desconfiado, enfim, devido à nossa experiência de vida, à nossa característica pessoal, ao seu caráter. E quando você tem muitas pessoas envolvidas, e pessoas inteligentes,
vão ficar muito melhor, porque cada um tem uma visão diferente e vão se completando e vão agregando e enriquecendo a sua interpretação do livro, ou te corrigindo a interpretação que você fez estava errada, né? E assim é muito melhor ler em conjunto. Depois fui para Confissões de Santo Agostinho, demorei também para esse livro aqui, mas consegui. Tá aqui, Confissões, baita livro, uma sinceridade assim fenomenal, sinceridade, cara, como é capaz, como esse homem foi capaz de escrever isso aqui. Assim, isso daqui, cara, é uma humildade, assim, o cara tem que se reconhecer num nível que, assim, eu não conseguiria escrever jamais uma coisa dessa. Não no nível, assim, como é que posso dizer, não no nível da sofisticação, do nível qualidade técnica, do nível conhecimento, nessa categoria, na categoria sinceridade. Esse daqui é incrível, incrível. Banquete de Platão foi o outro Tobra Lida, e do FPA. Da UFPA esse aqui o texto, a introdução, até agora a melhor introdução dos livros que eu li aqui, o professor Victor Salles. Nossa, esmiuçou aqui o tema, excelente livro, excelente tema. Baita que baita. E aqui a edição do Logos que eu li. A introdução eu li aqui e o texto propriamente eu li aqui na edição da Logos. Muitas notas, né? Aqui acho que nem tem nota, mas introdução show. E aqui tem muitas notas durante o texto. Cara, esse livro aqui é sensacional. A questão do amor que você aprende aqui, do amor, acho que quase indo como das ideias, né, de Platão, né? Você conhece o amor primeiro nas pessoas, no corpo, depois você vê que está em vários corpos, depois você conhece o amor nas instituições, na ideia. Cara, excelente livro, a escada do amor, explicando a Diotima. Inclusive o professor Victor Salles fala que Sócrates aprendeu o amor, né, com a Diotima, com uma estrangeira, porque como a sociedade ateniense estava corrompida, o amor não poderia vir de lá. Então teve que vir um estrangeiro ensiná-los o que é o amor. Assim, como que você ia pensar? Eu ia pensar coisa dessa. Frankenstein, Mary Shelley. Assim, algumas coisinhas assim que não desceu redondo. Porém é um bom livro. É um bom livro, é um clássico, tem seu valor. Porém, tem algumas coisas que tem explicação. É aquela coisa assim, então um filme de terror e eu no porão escuro eu ouvi um barulho, eu vou lá ver o que é. Assim, se o cara não fosse lá ver o que é, não tinha filme, né? É mais ou menos isso aqui no Frankenstein. Editora Logos, lançando a coleção completa de Aristóteles. Primeiro volume, Categorias e Sobreinterpretação, do Aristóteles. E os dois. Categorias essencial, o começo para você aprender o que é predicações, o que é substância, etc. A qualidade, etc. É essencial. É o começo da filosofia, você tem que ler as categorias. É difícil, pro começo mas você pega o jeito. Sobre interpretação, nunca tinha lido. É uma espécie de continuação das categorias. Excelente, essa edição aqui com várias notas. Baita livro. E li também comentário sobre a interpretação de Aristóteles do Santo Tomás de Aquino. Esse aqui, assim, eu lia coisas lá sobre interpretação que dava por entendido, mas porém quando eu li aqui num livro já não entendia mais.
mais ou menos aquela questão do tempo, né, do Santo Agostinho. Ele falou assim, eu sei o que é o tempo, até alguém me perguntar. Se alguém me perguntar, eu não sei mais o que é. Então, eu estava entendendo sobre interpretação, até eu ler isso aqui. Depois que eu li, não entendi mais, né? Mas assim, lógico que esse livro aqui, ele, falando sério aqui, ele esclareceu diversos pontos na leitura. Porém, ele me deixou com dúvidas em vários outros. Algumas coisas que eu li lá não estavam muito certo. Falei, tá bom, depois eu vejo aqui direito o que é. E ele aqui esclareceu magistralmente. Porém, ele começa a levantar tantas perguntas, tantas coisas a respeito do texto, que esse daqui tem que ler, com certeza tem que ler umas 2, 3 vezes para falar, agora eu tô começando a entender. O Alienista, do senhor Machado de Assis. Aqui também, acho que se eu não me engano, veio com Dom Casmurro, do Clube de Literatura Clássica. Impressionante como um livro, esse conto aqui, 1900 bolinha, ele é a descrição da sociedade brasileira hoje. Eu ia falar establishment, mas a sociedade brasileira. Merece um vídeo à parte. Excelente livro. E li no Kindle Édipo e Colono e Antígona, que faz parte da trilogia tebana juntamente com Édipo Rei. O Édipo Rei, uma vítima do destino, né? Dos deuses, etc, né? Que é aquela questão do mito, né, que eu tava falando, né? O Édipo Rei mesmo, eu falei, por que o cara foi se cegar? Por que ele não viu que ele assim, não teve culpa, né? Coitado do Édipo, né? Assim, se lascou. Porém, o professor Muni Nasser, eu vi um vídeo ele falando, explicando a respeito da Antígona, ele falou isso aqui. Que existem outras versões do próprio mito, né? Do Édipo em Colono, quando ele vai morrer, que não tem aquela questão dele morrer e os ossos dele, o lugar do enterro dele, abençoar a cidade. Você está no enterro e Zeus aparece no enterro dele, o próprio Mighty Zeus, né? E aí pergunta pro Zeus assim, por que você está aqui? O Édipo matou o pai, casou com a mãe, teve filho com a mãe, assim, todo miserável, né? A gente fala assim, porém ele aceitou as consequências. Não botou a culpa a ninguém. Por isso, estou aqui para visitar um dos meus, a minha parte. Ou seja, né, o que eu entendi disso? Realmente, o Édipo não culpou ninguém, porque ele poderia ter culpado os deuses que fizeram a profecia, né? O oráculo de Delfos, ele poderia ter culpado os Zeus, ele poderia ter culpado todos os deuses do Olimpo, poderia ter culpado o pai dele, a mãe, que fizeram aquilo com ele, poderia ter culpado o destino, mas ele não culpou ninguém. Édipo não culpou ninguém, simplesmente aceitou o fardo e foi embora, seguiu. Você precisa de uma grandeza de espírito, uma grandeza moral, de caráter. Precisa ser um homem, assim, num nível hardcore para você fazer isso. E eu não tinha pensado nisso. Cara, o Édipo, isso daqui é nível de herói grego, de nível de Heracles, de Aquiles, de Teseu, etc. Porque ele aceitou a responsabilidade dos seus atos sem ninguém culpar. Interessantíssimo. E teve mais ou menos a recompensa, podemos dizer assim, né? Que ele teve aquela profecia, né? Que quando ele morresse, o lugar seria abençoado. Ele ficou lá em Colono, né? Lá em Atenas, né? Que Colono é próximo de Atenas. E por último, livro que eu li, terminei de ler 31 de dezembro de 2005, Apologia de Sócrates. Comecei a ler o Clipper, mas ainda não acabei. Excelente introdução também. Aqui a introdução, já, se não me engano, foi do Carlos Alberto Nunes mesmo. Apologia de Sócrates, cara.
Tipo, aí você consegue fazer um link aqui da apologia daquele julgamento, desse julgamento de Sócrates, com aquela sociedade ateniense que Platão tá falando na República ali, com Sócrates mesmo, né? Com o personagem. Cara, é impressionante, né? De certo modo você consegue ligar também devido à situação que estamos vivendo aqui no Brasil hoje em dia. Um baita livro. Bom, então esses são os livros lidos de 2025. Não foram muitos, de nenhuma maneira. Porém, para mim foi um grande salto de 24 para 25. É um ano que eu aprendi muito com os livros. Muito um conhecimento adquirido enorme. Agradeço aqui que tornou isso possível, né? Direta e indiretamente, que foram a Academia Atlântico, os alunos do grupo Minha Turma e também o professor Henrique Alves. Então é isso. Voltarei com mais vídeos em breve.